Ingeborg Bachmann, Ferreira Goulart e Camila Assad. Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo do novo quadro Mais Poesia. Eu sempre quis trazer mais poesia para o canal e muitas pessoas queridas que me assistem também já tinham feito esse pedido de que eu trouxesse mais poemas, falasse mais sobre poemas aqui no Literatami. Mas eu nunca consegui achar um formato que dava conta de abarcar o que a poesia tem a oferecer. Até que eu percebi que esse formato não existe, esse formato é a poesia em si, e se eu ficasse adiando a conversa sobre poesia por conta disso, essa conversa nunca aconteceria. Além disso, durante a quarentena que a gente está vivendo agora, esse período em que a gente fica muito dentro de casa, tanto que pode até perder a noção do tempo, eu adquiri um novo hábito, que eu inclusive recomendo muito, que é sempre que eu finalizo alguma tarefa, eu me dou de presente a leitura em voz alta de um poema. Isso funciona como uma espécie de respiro, porque vocês sabem que por mais realista que eu possa ser, eu valorizo muito a arte em meio às coisas todas. Enfim, desse novo hábito surgiu um projeto chamado Poesia na Segunda, que é um projeto que eu tô tocando lá no Instagram do Literatami, em que quase toda segunda-feira eu compartilho com vocês a leitura em voz alta de um poema. Para que nesse momento de tempo suspenso, digamos assim, a gente consiga não medir, mas sim demarcar o tempo, os dias pelo tic-tac da poesia e não do relógio, que eu prefiro o tic-tac da poesia. Bom, então é de tudo isso que surge esse novo quadro, Mais Poesia, cujo nome fala por si só. A ideia é justamente trazer mais poesia para o canal por meio dele, partindo de breves apresentações dos poetas, sempre de 3 em 3, que não necessariamente tenham algo em comum além do fato de serem poetas, do apontamento de alguns traços reconhecíveis na poesia de cada um e de uma leitura não profissional, tá? De um poema que tenha me tocado pessoalmente, especialmente, sempre com a intenção de fazer com que mais poesia chegue a você e que você busque por conta própria mais poesia também nos seus dias. Então a gente vai começar hoje com a Ingeborg Bachmann. Eu procurei como que pronuncia o nome dela porque ela é uma poeta austríaca, mas eu não consigo pronunciar perfeitamente. O Ferreira Goulart e a Camila Assad, que são dois poetas brasileiros. A Ingeborg Bachmann nasceu na Áustria em 1926 e ela teve uma vida relativamente breve. Ela morreu em 1973 de maneira bem trágica, mas não antes de consolidar uma rica produção literária e não apenas em poesia, mas também em prosa. Ela é considerada por muitos críticos literários, inclusive pela também tradutora Cláudia Cavalcanti, como o grande nome feminino da poesia de língua alemã da segunda metade do século XX. A Ingeborg estudou filosofia, germanística e psicologia, que são campos que inevitavelmente se refletem aqui e ali nos seus escritos. E ela escreve a poesia como se ela estivesse adentrando um mundo mítico, certamente também bastante influenciada pela sensação de viver em um território de fronteiras como é a Áustria, né? Fazendo valer a própria definição que ela dá à sua criação como um reino de limites desconhecidos. De fato, os poemas dela parecem mesmo uns sonhos feitos de mares, areias e navios, onde coabitam o possível e o impossível, para usar uma dualidade apontada aí pela Cláudia Cavalcanti. Nessa constituição onírica de cores pálidas, não só a realidade como a gente conhece, mas também o tempo se suspende. E essa suspensão se abre à topografia, às pontes, aos oceanos, às ilhas, caminhando do campo aberto à casa privada, quase que cronologicamente dentro da produção poética dela, intimando as palavras e arrumando espaço à clássica discussão do belo, aparentemente ultrapassada na poesia contemporânea, mais contemporânea, né, mas que a Bachmann recupera com uma pitada de renovação que reformula essa questão, remodelando-a de um modo todo seu. Aqui no Brasil, a Ingeborg é publicada pela editora Todavia, nessa edição aqui acabou de ser lançada, acho que no ano passado, 2019, e essa edição tem notas, tradução e um excelente pós-fácil da Cláudia Cavalcanti, que eu já citei aqui, e é uma edição bilíngue, da qual eu vou retirar agora o poema de abertura e que também dá nome ao livro, O Tempo Adiado. Vem aí dias piores. O tempo adiado até nova ordem surge no horizonte. Em breve deves amarrar os sapatos e espantar os cães para os charcos.
pois as vísceras dos peixes esfriaram no vento. A luz da anileira arde pobremente. Teu olhar pressente a penumbra. O tempo adiado até nova ordem desponta no horizonte. Do outro lado afunda tua amada na areia. Ele sobe-lhe pelo cabelo esvoaçante. Ele corta-lhe a palavra. Ele ordena-lhe silêncio. Ele encontra-a mortal e pronta para a despedida depois de cada abraço. Não olha para trás. Amarra teus sapatos. Espanta os cães. Joga os peixes ao mar. Anula a anileira. Vem aí dias piores. Voltamos agora ao Brasil, mais especificamente a Maranhão, onde nasceu em 1930 José Ribamar Ferreira, mais conhecido como Ferreira Goulart, autor de uma porção de livros, dentre eles este daqui, O Dentro da Noite Veloz, considerado, nas palavras de Armando Freitas Filho, um marco divisor de sua caminhada e um livro decisivo, onde o poeta encontra sua escrita definitiva. Esse livro me impressionou em primeiro lugar pela sua determinação e coragem. Foi a primeira vez que eu li um livro inteiro do Ferreira Goulart, embora eu já tivesse lido alguns poemas esparsos. Consciente de que a poesia, como tudo mais, também é política, e tendo vivenciado muitos momentos críticos e violentos da política brasileira, o Goulart promove a poesia como um verdadeiro instrumento de luta coletiva, criticando poetas de palavras vazias, que nunca usam as palavras socialmente e se mantêm alienados da realidade coletiva. O teor político dos seus poemas, no entanto, não o relegam à categoria de literatura panfletária, porque aqui o político coexiste harmônica e equilibradamente com o poético, como se as duas coisas fossem uma só, o que de fato podem ser ou são, como eu defendo e o Goulart prova. Pelo seu caráter verdadeiramente revolucionário, os poemas de Dentro da Noite Veloz parecem ter sido feitos para leitura em voz alta. Eu tive muito essa sensação enquanto eu li. Esse foi um livro que eu li, acho que todo em voz alta, para serem ouvidos, sabe, aguerridos, como uma ferramenta de batalha que atinge não apenas o físico, mas principalmente a consciência sentimental de quem se defronta com eles. É difícil pensar só um poema dessa seleção que eu considero impecável, mas fiquemos com Coisas da Terra. Todas as coisas de que falo estão na cidade, entre o céu e a terra. São todas elas coisas perecíveis e eternas, como teu riso, a palavra solidária, minha mão aberta, ou este esquecido cheiro de cabelo que volta e acende sua flama inesperada no coração de maio. Todas as coisas de que falo são de carne, como o verão e o salário. Mortalmente inseridas no tempo, estão dispersas como o ar, no mercado, nas oficinas, nas ruas, nos hotéis de viagem. São coisas, todas elas, cotidianas, como bocas e mãos, sonhos, greves, denúncias, acidentes do trabalho e do amor. Coisas de que falam os jornais, às vezes tão rudes, às vezes tão escuras, que mesmo a poesia as ilumina com dificuldade. Mas é nelas que te vejo pulsando, mundo novo, ainda em estado de soluços e esperança. Seguindo pela lavra de poetas conscientes de seu papel social, a gente chega por fim à poesia da Camila Assad, paulista, nascida em 1988 e nossa contemporânea. Eu acho que é importante frisar isso porque a poesia da Camila fala do seu tempo, sobre o seu tempo e para o seu tempo, no melhor estilo de infinito particular que isso pode carregar. Ela observa os dias e o seu entorno e dessa observação ela cria poemas de olhar para dentro. Então, a partir de olhar para fora, ela olha para dentro. O seu primeiro livro, esse daqui, Cumulonimbus, que ela assina como Camila Quintanilha, que foi publicado pela editora Quintal, une tecnologia, modernidade, vários trechos em inglês e tantos outros elementos que também fortalecem o senso de inadequação que muitas vezes toma conta da gente. Então ela constrói a ideia de um eu, que é também nós,
um corpo só em estado de coletividade, sendo que essa pluralidade vem bem demarcada pelo seu caráter geracional. Então é sobretudo a sua própria geração que os poemas da Camila tecem críticas irônicas e também aquilo que a sociedade exige e ao que ela não se curva. Já no seu livro mais recente, que é esse aqui, o Desterro, publicado pela editora Macondo, nessa edição muito bonita, com ilustrações da Ana Brandão, ela vai oferecer uma interpretação poética da vida urbana, para usar uma frase que consta no ótimo pós-fácil do Paulo Ferraz, aqui nessa edição. O livro dela principia com o seguinte dizer: construir cidades significa também uma forma de escrita. Essa frase a poeta vai tomar então como uma investigação, uma espécie de pesquisa que ela empreende, que ela desenvolve em todos os textos subsequentes, estruturando poemas ensaísticos, ensaios poéticos, uma poesia arquitetura. Arquitetura também do corpo, em parágrafos que vão entremear versos e ensaios corridos como blocos de construção formando os edifícios dessa cidade exílio, dessa cidade corpo, dessa cidade viva e contadora de histórias, por onde passeia esse eu feminino que escreve, um eu consciente das barreiras existentes em toda a cidade real, principalmente as barreiras de classe e de gênero. Em Desterro, então, predomina o senso de coletividade, muitas vezes altamente paradoxal porque excludente, da cidade, essa construção formada por um conjunto de solidões individuais. Nesse sentido, é como se esse livro aqui, então, fosse um livro mapa e, seguindo as suas coordenadas, eu vos apresento o poema de número 9, para mim inesquecível pelo que propõe. Eu comecei a desenvolver uma teoria de que uma mulher não pode ser uma flâneur. Eu descobri que existe até um termo no feminino, flâneuse, que aparece inclusive nos dicionários. Flâneuse, substantivo do francês, forma feminina de flâneur, uma ociosa, uma observadora minuciosa, geralmente encontrada nas cidades. Mas eu continuo sustentando minha teoria de que uma mulher não poderia ser flâneur ou flâneuse, porque nunca pode sair por aí apenas contemplando a vista, sem compromissos e sem preocupações. Ser mulher no espaço urbano é estar sempre preocupada. Sua integridade física ameaçada o tempo todo. Existe até um livro com o título Flâneuse, que diz coisas como: apesar de estarmos na década de 90 e de homens e mulheres poderem passear e usufruir do espaço público em idêntica liberdade, uma mulher a deambular pelas ruas ainda conservava um elemento transgressor para as jovens, o que parece muito distante da realidade sul-americana. Em uma oficina que estou fazendo, uma das participantes, que é uma mulher franzina e com cara de inteligente, narrou casos acontecidos diante dela na última semana. Uma prisão injusta de uma moradora de rua, a expulsão de um pedinte no ônibus, e disse que sentia medo, que andava constantemente sentindo muito, muito medo. Ela é uma mulher independente e se locomove pela cidade, mas está longe de assumir essa figura da flâneuse, porque ela não pode simplesmente se perder entre os labirintos que as vias oferecerem. Eu também não posso. Nenhuma mulher pode. Mesmo que essa mulher tenha muito dinheiro, um carro blindado e guarda-costas 24 horas por dia, ela jamais terá toda a liberdade que um homem tem. Conversando com um amigo que fez doutorado sobre Benjamin, percebo que isso, de certa forma, já foi bastante discutido. Como acontece com a grande maioria das teorias geniais que eu formulo e depois acabo descobrindo que alguém muito mais importante já havia formulado décadas, séculos atrás. Esse meu amigo, doutor em Benjamin, disse que o flâneur é uma figura burguesa pertencente à modernidade, que um homem negro da periferia ou um gay com traços mais afeminados também precisa ter essa vigilância constante sobre seu próprio corpo, sendo assim impedido de circular livremente, apenas gozando dos prazeres de ser um andarilho sem rumo e sem medos. Agamben tem uma teoria que olha a cidade pelo
ponto de vista de um fugitivo ou de alguém que se esconde. E acho que uma mulher está mais próxima dessa figura do que da figura do flaneur parisiense. Mesmo que não esteja sendo literalmente perseguida, está sempre na defensiva, sempre atenta a qualquer ataque. E isso vai muito além de um assalto. Por ser vista como mais frágil, precisa muitas vezes esconder sua própria individualidade. Existem até recomendações para mulheres que andam muito a pé ou em locais públicos durante a noite. É melhor usar roupas mais largas, deixar o cabelo solto, nunca andar próxima a muros ou locais nos quais poderia ser facilmente encostada, colocar a bolsa, mochila na frente do corpo, andar preferencialmente em dupla ou em grupos maiores e deixar o celular de fácil acesso para o caso de uma emergência. Quando você sempre tem que sair de casa com essa lista mental, fica bem óbvio que não se pode ser flanésia. Eu acho esse texto um espetáculo, desde que eu li eu tenho pensado muito nisso. E no final eu acho que até houve algo em comum, ligando misteriosamente esses 3 livros, que por acaso eu li em sequência, que tem a ver com essa coisa do meio, né, em que cada um desses poetas está inserido e que, querendo ou não, faz parte, está meio que incorporado à poesia deles. Então é isso, este é o formato do novo quadro. Por enquanto eu também aceito sugestões de vocês, caso vocês queiram que a poesia seja abordada de uma outra forma aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de curtir. Comenta aí embaixo caso você já tenha lido algum desses poetas e também sugerindo nomes de poetas que vocês gostariam de ver aqui. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!